Gente. Ô, Ana, o Dr. Jean Gorenstein está na linha com a gente, Tá meu aqui. amigo, grande cara, grande infectologista do Hospital Emílio Ribas. Ele sempre nos atende, mesmo porque nesse período de pandemia nós temos que contar com a experiência e a capacidade de pessoas notáveis, né? E o Dr. Jean é uma dessas pessoas notáveis. Doutor, é claro que o senhor acompanhou já o anúncio antecipado e feito pelo governador João Dória em relação a essa vacina que deverá chegar ao Instituto Butantan. Vacina com uma tecnologia já parelha com a tecnologia do próprio Instituto Butantan. E ela deve se iniciar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já na fase 3. Ou seja, já com testes em humanos e testes em massa. Uma notícia boa, né, doutor? Queria saber como que o senhor recebeu essa notícia, se realmente ela é muito promissora ou se já era, de certa forma, algo esperado por vocês, hein, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. É sempre um prazer participar com vocês. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, ter a possibilidade de se ter uma vacina, e principalmente uma vacina que vai ser estudada no nosso país, tem dois aspectos. Primeiro, é um aspecto ruim que mostra que os países passam a ter interesse em trazer as vacinas para cá exatamente pela circulação e não controle da pandemia no nosso meio. Mas, por outro lado, se essa vacina se mostrar de forma efetiva, segura, vai permitir que o país tenha uma prioridade também no recebimento da vacina em relação a outros que não participaram dos estudos. Então, isso para nós, por outro lado, é muito bom. O que se sabe, uma fase 3 é uma fase que é usada em adultos e indivíduos que vão ser adultos humanos, e desta maneira acompanhada a resposta e a segurança. Segurança para saber se existem efeitos colaterais, quais são esses efeitos, qual é a magnitude desses efeitos, é só dor no lugar da aplicação, é febre, é náusea, é vômito, enfim, todos os efeitos, até saber se eu vou ter efeitos adversos mais graves, eventualmente até com mortalidade. Por outro lado, nós vamos ter que avaliar o que a vacina se propõe, que é a produção de anticorpos, para saber se eles são produzidos e mantido a quantidade de anticorpos por um período prolongado. É muito possível que, à medida que esses estudos estiverem se encaminhando de uma forma muito boa, ou seja, vacina segura, sem qualquer comprometimento em termos de aplicação, assim como uma resposta que nós chamamos sustentada de produção de anticorpos que neutralizariam o vírus também de um período mais prolongado, talvez aquela referência do governador João Dória de dizer que iria avaliar esse estudo até 21 de junho de 2021 possa ser recuada para períodos até mais precoces, avaliando de forma compassiva. Mais uma surpresa, né? Porque esse anúncio de hoje, ele foi uma surpresa. Sim. Eu percebi que o governo guardou ali, Ana e doutor, uma carta na manga, né? Será que uma nova surpresa não poderá aparecer lá na frente? Né, encurtando esse prazo. Já pensou, você está trabalhando com a possibilidade da vacina ser concluída em junho de 2021. De repente, lá para novembro ou dezembro, o governo chega e olha, temos a vacina pronta aqui no Brasil. O senhor acha que isso realmente é possível, doutor? Isso é possível. A gente está vivendo uma pandemia no mundo. A única forma de nós normalizarmos a vida das pessoas é imunizando-as e dando, portanto, a vacina. Ou elas vão ter uma imunidade natural se expondo ao vírus, ou elas vão ter uma imunidade decorrente da vacinação. Portanto, sem dúvida alguma, nós vamos entender que se essa vacina for segura, se ela mantiver os anticorpos, talvez a amplitude de vacinados seja também muito maior, incrementados também ao estudo. Só para você ter uma ideia, o próprio FDA americano, ele de uma forma compassionada, compassiva, quando a gente fala assim, a gente fala de compaixão por uma situação, ele também fez com que uma medicação Remdesivir pudesse ser utilizada de uma forma mais precoce, sem que todos os estudos tivessem sido finalizados, porque entendeu que usar uma droga como essa seria uma ajuda para o sistema de saúde, bem como para a própria população doente. No caso da vacina, a mesma coisa. E nós
seguramente temos a tranquilidade de entender que uma vacina que já foi usada em 2 outras fases, essa é uma terceira fase, uma fase mais adiantada, e com isso é possível que nós tenhamos bons resultados nos próximos meses, que, quem sabe, uma surpresa ainda maior de poder ter a liberação para a produção do Instituto Butantan dessas vacinas de uma forma mais breve. Tomara, seria excelente. Agora, doutor, até mesmo diante de outras vacinas que estão sendo testadas no mundo, também já estão em fase um pouco mais avançada, como essa que foi anunciada hoje aqui em São Paulo pelo governo do estado, dessas que estão sendo testadas, qual o senhor acha que parece ter o modelo mais promissor ou aquela que parece que vai ter mais sucesso, deve realmente se tornar algo viável? Não falando em prazo, não em pressa, mas em algo que de fato pode dar certo. Nós temos 173 vacinas sendo produzidas ao longo do mundo, algumas numa fase ainda fase 1, numa fase ainda usada nos macacos, ou seja, não é ainda numa fase tão adiantada como o modelo de Oxford, que a gente viu, e nós temos no Brasil 2.000 voluntários que foram recrutados, 1.000 em São Paulo, 1.000 no Rio de Janeiro, para poderem receber essa vacina. Aqui a amplitude vai ser maior, serão 9.000 voluntários que serão testados com relação à vacina. Sem dúvida nenhuma, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas muito boas, e com isso, vamos ver, quem sair primeiro, quem tiver as respostas mais rápidas, serão aquelas que terão a chancela, inclusive dos órgãos de vigilância, para a liberação da vacina no sentido de produção. Doutor, eu queria entender um pouco mais a respeito dessas fases. Vacinas em fase 1, vacinas em fase 2, vacinas em fase 3, como essa que chega a São Paulo, junto com a de Oxford, que também será testada aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Quais as próximas fases? Existe alguma fase à frente da 3 ou não? Ou a terceira fase já é a final? A fase 3 já é a final. E com isso, ela não é usada em cobaias. Fase 1 e 2, usada em cobaias. Algumas usam só cobaias na fase 1, outras avaliam segurança na fase 2 e outras avaliam segurança e produção de anticorpos nessa fase 3. Tá, então eu aplico a vacina hoje, na fase 3, tá? Início da fase 3. Hoje é dia 11, né? 11/6. Quais são os próximos passos? Quando que eu vou analisar os pacientes, as pessoas que receberam essa primeira dose da vacina? Essa é uma curiosidade minha também. A gente expõe essas pessoas ao vírus, expõe outras pessoas ao vírus sem a vacina para fazer uma comparação. Doutor, como é que funciona? O que acaba sendo observado, o que é? Primeiro, as pessoas recebem a vacina hoje. São avaliadas nos dias subsequentes. Como que você passou? Você passou bem? Você teve dor? Sim. Você teve febre? Você uma reação alérgica, reação por exemplo. alérgica, tudo isso é avaliado. E a partir disso é contabilizado. Nisso eles vão avaliar, olha, dos 9.000 pacientes, nesse período de 7 dias, por exemplo, nós observamos que 20% tiveram dor no lugar da aplicação, 5% tiveram diarreia. Enfim, eles vão elencando quais são os sintomas que as pessoas vão referindo, e isso passa a dar uma ideia que, inclusive, vai constar depois na bula, aquela que a gente compra. Sim, efeitos colaterais. Os efeitos colaterais e adversos. Muito bem. Mais do que isso, são dosados no sangue algumas coisas, para ver se tiveram alterações na função do fígado, alterações na função do rim, alterações das células de defesa, por exemplo, as células brancas, os leucócitos, e mais ainda, a produção de anticorpos. Sim. Anticorpos específicos. E aí essas pessoas são acompanhadas para ver ali quantas que tomaram a vacina e que tiveram alterações no fígado. Quantas que tomaram a vacina tiveram alteração no rim. Quantas alterações daquelas pessoas que mexeram, por exemplo, evoluíram com anemia. Então tudo isso vai ser visto e os ajustes seguem de acordo com esses resultados. Exatamente, porque isso vai dizer, mas peraí, você já imaginou? Todas as pessoas que estão recebendo, 60% tiveram alteração do fígado. Opa, então isso é um problema sério. Então a gente vai ter que reavaliar. Será que a dose dessa vacina é muito alta? Então tudo isso é ajustado para garantir essa evolução. Muito bem, se isso mostrar
que realmente tudo isso tem se mostrado de uma forma correta, sem alterações que sejam prejudiciais e que poderiam continuar na sua evolução, essas pessoas são avaliadas, o seu sangue é avaliado ao longo, inicialmente, das quinzenas, dos meses, até, então, 15 dias, 45 dias, 60 dias, para ver como que está a taxa de anticorpos. Será que essa taxa está aumentando? Será que ela aumentou e começou a decair? Porque se eu tiver uma vacina em que eu produzo anticorpos e ele cria uma taxa de anticorpos alta, e por outro lado essa taxa começa a cair, ela deixa de ser uma vacina efetiva. O que eu preciso? Que pelo menos ela perdure por um período de pelo menos 10 a 12 meses. Analogicamente, é o que nós temos com a vacina da gripe. Quando você toma hoje a vacina da gripe, ela te dá uma proteção que, a partir de 10 meses, os anticorpos dessa vacina começam a decair. Por isso que todo ano a gente precisa tomar vacina de novo, fazer um reforço vacinal. Talvez isso possa acontecer. Por outro lado, pode ser que a vacina proteja de uma forma permanente e que a gente precise fazer um reforço daqui a 2, 3 ou 5 anos. Então, esses estudos visam avaliar a segurança da vacina, a sua efetividade de produção de anticorpos e se esses anticorpos são efetivos e duradouros, ou qual é o período que eles duram, para a gente saber se isso vai ser válido fazer um investimento. É algo imprevisível, né, doutor? Porque vamos supor que se você inicia os testes agora da fase 3 e dê tudo certo, está resolvido o problema. Bingo, ótimo. Acertou. O senhor acha que existe essa chance de a gente receber uma bênção, através de um verdadeiro milagre, a vacina ser testada aqui na terceira fase e já ser aprovada de bate-pronto? Milagre e ciência, né? Sim. Ciência aqui no Brasil, que infelizmente dá umas felicidades muito grandes pra gente. Espero que aconteça novamente. Eu tenho visto de uma forma muito otimista, eu confesso a você que é uma forma muito otimista. Eu acho que os cientistas, eles têm trabalhado realmente com bastante afinco para que a gente possa cada vez mais ter bons resultados e trazer uma resposta rápida. Eu acho que, se a gente imaginar que nos primeiros dias de janeiro nós conhecemos qual era esse vírus foi detectado dias após a Organização Mundial de Saúde ter se revelado como uma nova epidemia, e aí nós temos hoje já um desenvolvimento de uma vacina em fase 3, isso mostra o quanto a comunidade científica tem se empenhado muito e muito em todo o mundo para a gente ter uma resposta rápida para um problema que mudou muito mundo de forma geral, não só o nosso país. Só para concluir essa linha, doutor, se o senhor fosse cobrar uma falta, se coloque no lugar do Neto, por exemplo, o senhor vai cobrar uma falta, ou seja, um chute, o senhor teria que dar um chute muito bem dado, né? E nesse chute você teria que marcar um gol, e o gol seria a vacina do coronavírus. O senhor chutaria com qual força? O senhor chutaria devagarzinho, mais ou menos, ou muito forte? O senhor chutaria, em setembro, outubro, ou lá em novembro e dezembro? Aquele chutão bonito, pode ser de 3 dedos. E já está otimista, porque o governo está falando para junho, né, Joel? Pois é. Eu acho que isso é dezembro, janeiro mesmo, mas isso não é junho. E também não é setembro, porque a gente precisa, as pessoas vão começar a serem selecionadas, existem o que a gente chama de critério de inclusão, critério de exclusão, quer dizer, você já tem um problema no rim, você já tem um problema no fígado, você já tem... as pessoas vão ser excluídas para não terem nenhuma divergência na interpretação dos resultados, né? Você quer encontrar pessoas que a gente chama rígidas, saudáveis, para que eu não tenha nenhum viés de discussão na hora da aplicação. Será o nosso presente de Natal, então, muito provavelmente. Imagina. Papai Noel. Vamos fazer figas, vamos rezar. Eu acho que a gente já sofreu muito durante todo esse período, e esse é um momento que traz um bálsamo de esperança para os próximos meses. É isso. Estou satisfeita.
Eu tenho muita pergunta ainda pro doutor. Fica à eu achei que vontade. você faria um questionamento Não, agora. eu posso fazer, porque a Giovana já tá me olhando aqui, ó, com aquela cara de olha. Só mais um pouquinho, Gi. Eu posso ir um pouco mais? Eu sei que eu tenho que liberar o doutor, porque o doutor então... é muito atribulado, Não, né? exato. Então me devolve aqui que eu vou fazer uma. Doutor, o que o Emílio Ribas aprendeu nesses meses todos, salvando pessoas, salvando vidas, né? A gente sabe que o Hospital Emílio Ribas, local em que o senhor trabalha e lidera muitos estudos, né? Muitos médicos também, muitos enfermeiros, né? É um local de excelência, não é de hoje, é uma tradição centenária, mas a gente sempre aprende, né? Todos nós estamos, inclusive, aprendendo com essa nova doença. O que vocês aprenderam mais nos últimos dias em relação ao coronavírus aqui? Bom, você falou uma coisa muito boa. O hospital é um hospital que, desde 1880, ele atende as pandemias, assim como foi na varíola, na AIDS, na gripe e agora, claro, no próprio coronavírus. Foi um hospital que se redesenhou, ampliando leitos de enfermaria, leitos de UTI, trazendo maior número de funcionários para serem incrementados no quadro de profissionais. E, claro, nós aprendemos muito nessa evolução. Nós aprendemos algo que os outros não tinham dito, e a gente agora lê nos trabalhos, mas a gente não, achava que a doença seria uma doença grave. Perdemos o contato? Bom, perdemos o contato, vamos restabelecer, pelo menos para finalizar com o Dr. Jean Gorenstein, mas eu gostei muito do que foi dito, hein, Ana? Gostei. Já pensou essa vacina em dezembro, janeiro? Não, seria muito bom, né? E, inclusive, aquilo que a gente estava comentando, né, Joel? Fora do prazo, né? Um pouco mais acelerado do que aquele prazo inicial que a gente vinha comentando e outros pesquisadores falavam também que seria necessário para essa vacina. Está aqui com a gente já? Já. Pois não, doutor, pode concluir, por favor, porque interrompeu o sinal. O que passou a acontecer é exatamente o fato de nós entendermos que não eram mais aqueles grupos de risco, pessoas, por exemplo, que estavam com problemas no coração, no pulmão, diabetes, que eram exclusivamente essas que desenvolviam formas graves. A gente aprendeu, por exemplo, que pacientes jovens, obesos, e não estou falando daquele obesidade mórbida, aqueles gordinhos, o fortinho, tinham risco, o sobrepeso limítrofe tinha risco sim de desenvolver formas graves. Nós vimos que pessoas, inclusive jovens, que também não tinham nada disso, nem o sobrepeso, eram pessoas que evoluíram de forma grave, tanto é que 25% das nossas UTIs, elas revelam esse perfil de paciente que a gente fala, mas por que ele evoluiu diferente? Então a gente entendeu, sim, que a forma de resposta inflamatória foi uma forma definidora de quem iria evoluir bem e de quem iria evoluir mal. A gente temia, por exemplo, pessoas com doenças reumatológicas que faziam uso de drogas que poderiam baixar sua imunidade, exceto o corticoide, que essas poderiam evoluir de forma grave. E estranhamente, hoje a gente entende que essas medicações puderam proteger essas pessoas de forma grave. Então a gente foi aprendendo. A gente aprendeu, porque os chineses diziam, olha, vocês têm que colocar todo mundo que estiver baixando a saturação no tubo direto. A gente virou e disse, não precisa. Você pode oxigenar mais esse pulmão, recruta mais esse pulmão, que esse indivíduo talvez não vá para tubo. E era o que aconteceu. Então, hoje, só para se ter uma ideia, dos 10 pacientes que nós temos numa unidade, por exemplo, de terapia intensiva, nós temos pelo menos 85% desses pacientes saindo de alta para as enfermarias e voltando para suas famílias. Esse é um dado melhor, porque a gente chegou a falar algumas semanas aqui, doutor, de um dado bem pior do que esse. Acho que é algo de metade ou 60% só desses pacientes, né? Pois é. Então, isso mostrou que a gente aprendeu a ventilar esses pacientes antes de intubar. Aqueles que iam de forma grave ou gravíssima conseguiram ser revertidos, entraram nos vários protocolos de drogas e, com isso, tiveram a chance de serem experimentados e trazerem esse retorno à ciência. Então, sem dúvida alguma, foi uma situação... E continuaremos aprendendo com esse coronavírus até aniquilá-lo. Vamos aniquilar o coronavírus o quanto antes. Queria agradecer demais ao Dr. Jean Gorenstein pela entrevista, o doutor sempre disponível para a gente. Doutor,
muito obrigado mesmo. Obrigada viu? pelo seu tempo, Espero doutor. conversar com o senhor novamente, porque é muito bom poder falar com pessoas experientes, pessoas que entendem do assunto como o senhor. E tenho certeza que o nosso ouvinte também gostou do papo e está todo mundo mais esperançoso agora, já imaginando a conclusão dos estudos ou a chegada de uma vacina mesmo de fato lá para dezembro, em janeiro. Ou seja, vamos torcer para o bom velhinho abrir o saco dele e derramar vacina por aqui, o Papai Seria Noel. o melhor presente. Tá, doutora? Um grande abraço. Pois é. Olha, um grande abraço a vocês. É importante, eu vou aproveitar só o teu canal. As pessoas têm que tomar agora muito cuidado, a gente está flexibilizando, mas são flexibilizações lentas, graduais e progressivas. Não é o normal só vai acontecer depois da vacina, nós vamos ter o novo normal numa fase 5, nós estamos indo para a fase 2 ainda, então depende de nós, como o próprio Joel falou, a gente não ter que retroceder. Então, eu vou para o shopping só se eu precisar comprar uma roupinha rapidinho, eu vou lá, compro e volto. Vou embora, não vou passear com a minha família e expor as pessoas. Verdade. Tá bom? Verdade, doutor. Aquele abraço, viu? Fica com Deus sempre. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, Prazer doutor. participar. Prazer é todo nosso.